Olá, boa noite. Começando mais uma live hoje. Hoje é 6 de janeiro, é o dia que se comemora o Dia da Gratidão. Então eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para vocês. Pelo que você é grato hoje? Fazer uma reflexão sobre... A gente está começando um ano novo, né? Começando o mês de janeiro. E é sempre bom a gente saber as coisas pelas quais a gente é grata. Então hoje eu faço essa reflexão. Antes de você dormir, pensa hoje e escreve aí no seu diarinho 3 coisas pelas quais você é grato. Botei uma musiquinha aqui, ó, de fundo, porque hoje é o dia da gratidão. Como eu trabalho muito com as forças de caráter e virtudes, e a gratidão é uma das virtudes que nós temos, que está muito presente em nossa vida. Hoje o post que eu fiz é que a gratidão abre as portas do coração. Então, obrigada a todos que estão chegando. Vamos esperar um pouquinho para a galera entrar. Boa noite, Leandro, tudo bem? Boa noite, Alba. Já começou com muita energia, hein? Isso é muito bom. Vamos colocar isso para cima hoje no Dia da Gratidão. Verdade. Vamos... É um dia muito bom para a gente refletir, né? A gente se realmente começar a buscar uma melhoria interna e agradecer realmente pelas oportunidades que a gente tem, né? É um dia muito legal. Boa noite, Margarida. Boa noite a todos aí. Muito obrigada pela presença. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da nossa live sobre mídias sociais, sobre como se estabelecer na rede social, como vender através da internet. Então, o Leandro é um especialista em internet, em vendas através da internet. Ele é um analista de marketing digital. E ele vai falar agora a segunda parte, vai dar os segredos que ele não deu na primeira parte. Leandro, tudo bem? Você quer se apresentar, por favor? Oi, Alba, tudo bem? Uma noite muito agradável hoje, nessa segunda parte, né? Muito conteúdo. Conteúdo até um pouco mais avançado do que a gente falou na semana passada. Eu trabalho com estratégias digitais, né? Atendendo empreendedores e empresas, para poder alavancar realmente o trabalho no dia a dia, os resultados financeiros, né, os resultados no faturamento, de uma outra forma, né, num outro olhar, que é no mundo digital. E são os diversos caminhos que a gente consegue hoje e a rede social é uma delas, né? Então vamos conversar bastante hoje como as diversas partes, como nos posicionarmos, as melhores estratégias que a gente pode implementar no dia a dia, que depende muito de nós, e como que nós vamos colhendo esse resultado depois, né? Como que nós vamos melhorando essas estratégias, né? Performando. Então vai ser muito interessante a nossa live de hoje. Ó, eu tô mandando aí, vamos clicar no coraçãozinho e mandar, clica no aviãozinho também que tá aí embaixo, convida as pessoas que você gosta, que você acha que esse assunto tem importância, que eles têm interesse nesse assunto, convida aí, chama as pessoas para live, porque o assunto é muito relevante. Leandro, para começar, uma pessoa que assim que está meio perdida no negócio dela, não sabe por onde começar, como ela deve começar nas redes sociais? Bom, é bastante interessante essa parte, né? Porque às vezes a gente pensa que eu vou fazer só um perfil, vou deixar lá, eu vou preencher algumas coisinhas só, e vou postar.
só postar e postar e vou deixar chegar o resultado. Só que não é bem assim, né? A gente precisa primeiro entender realmente o que nós estamos fazendo nessa rede social. E como as ferramentas que elas nos fornecem, né, na verdade, e o que realmente eu consigo utilizar com todas as ferramentas que ela tem, né? De que forma, de que maneira, quais são os métodos que eu consigo. Então é interessante você realmente conhecer a rede social. Então, por exemplo, quando a gente fala muito de Instagram, é muito de interação, foto, vídeo, lives. Então é interação constante. Então você tem que chamar a atenção do seu público constantemente. E aproveitar o máximo de ferramentas. Conforme você tem o seu perfil de rede social, se é pessoal ou profissional, você tem um conjunto de ferramentas. E isso é importante, é utilizar ao máximo esse conjunto de ferramentas de uma forma estratégica, como um empreendedor, né, se for esse o seu objetivo, e trazer realmente as pessoas para dentro do seu perfil, conhecer mais o seu produto, a sua solução e se engajar. E para você ter uma ideia, hoje a rede social, né, do Instagram, você tem partes lá que você fala sobre você, sobre a sua empresa, você direciona um link externo. E é interessante esse direcionar um link externo, por quê? Porque você faz com que o usuário ele entenda melhor o que você está fazendo. Muitas vezes a rede social não vai ter toda essa abrangência, né? Então a rede social é trabalhar relacionamento. Da mesma forma como você visita alguém, vai numa loja ou numa empresa e quer conhecer o gerente para você fornecer o seu produto, a rede social ela encurta isso, porque você vai quebrar um pouco disso, vai ter um acesso muito mais fácil. O que importa é você saber como localizá-lo, né? Entender quem seja a pessoa, e outra, na rede social é muito mais fácil fazer isso, entender qual é o corpo dele, né? O que ele faz, como ele se comporta, o que ele mais foca dentro da rede social, como empreendedor, como profissional, né, como gestor. E isso é uma das coisas muito importantes de você ficar atento, e inclusive eu vou estar dimensionando melhor isso daqui na live de hoje, porque a partir daí você já encurta uma série de etapas e consegue realmente avançar melhor, né? Então, por exemplo, pode falar, Alba. Eu ia perguntar, como que as pessoas conseguem dar início, dar um pontapé inicial numa rede social? Ela precisa contratar alguém ou ela pode fazer sozinha? Como que é isso? Olha, tá chegando mais gente aí, Rosas Terapia, Lucineiva, boa noite a todos, muito obrigada pela presença, um beijo a todas. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Só para a gente retomar, como que a pessoa começa na rede social? Ela está zerada, não tem nada. E ela quer vender um produto, ou ela quer vender os serviços dela através das redes sociais. Que é uma coisa que hoje em dia, vivendo da maneira que nós estamos vivendo, com o mundo do jeito que está, com pandemia, com isolamento social, com tudo isso, e isso vai permanecer, não é uma coisa que vai passar tão rapidamente, isso ainda vai permanecer. Então, como que as pessoas podem aproveitar isso, aproveitar as redes sociais para vender os seus produtos, os seus serviços? Legal. É interessante a gente trabalhar a visão, né? A visão do empresário, da mesma forma como é lá fora, no tradicional. Quando a gente fala de tradicional, é o comum, né? Que nós estamos acostumados, que eu tenho uma loja, eu tenho uma firma, eu tenho um local. É a mesma coisa, só que a diferença é o seguinte. Primeiro, a visão continua a mesma. Eu tenho que desenvolver essa visão de empreendedor, de realmente solucionador de problemas, né? E ter essa visão que aquilo não vai ser de forma fácil. Eu tenho que me relacionar. Então isso é importante. A primeira coisa é o posicionamento. Eu venho para uma rede social, é o mesmo posicionamento que eu tenho que ter lá fora. A única diferença é que muita gente nos vê.
né? Toda postagem que a gente faz, a nossa comunicação é muito mais aberta. Então, isso é importante quando a pessoa entra numa rede social. A partir do momento que ela tem já essa visão, qual é o próximo passo? Ela começar a construir realmente a rede social dela com os produtos e as informações que são importantes do público conhecer, de forma mais clara, objetiva e direta, né? Primeira coisa. Segundo, é importante você ter um profissional do seu lado, porque esse profissional ele vai te direcionar. Sempre que a gente fala de vendas, de rede social, de marketing, existe toda uma estratégia para você persuadir o seu público, né? Para que ele entenda realmente qual é a solução que você faz, que você dá, e como isso vai mudar para ele, no dia a dia, como isso pode acelerar para ele. Então, você sempre tem que ter isso em mente. Você realmente, posicionamento, né, da forma como você já vinha fazendo, mas a partir do momento que você já entra na rede social, já tem como no seu planejamento buscar um profissional capacitado para que possa te ajudar nisso. Porque existe uma série de estratégias que só no digital que vai funcionar, que é normal, né, que é de rotina e vai fazer com que seja atraída muito mais pessoas e o seu relacionamento ganhe velocidade. Então isso é importante. Tanto é que eu estava vendo umas coisas hoje, o que a gente também vai conversar um pouquinho aqui. Imagina o seguinte, a rede social você também consegue desenvolver produtividade, né? E como que eu gero essa produtividade na rede social? Primeiro, que a informação que eu coloco aqui é para muitas pessoas. Lá fora eu coloco muitas vezes para uma pessoa, ou uma equipe, né? Só que quando a gente fala de cliente, é reduzido lá fora. Aqui não, a gente consegue escalar. Então, isso é importante. A escala, que possamos trabalhar diariamente, nos favorece um crescimento um pouco mais rápido, né? E isso é muito vantajoso para as empresas, para o empreendedor, para a pessoa que quer começar a empreender. Então, essa visão ela é importante. Se você quiser deixar de forma escalável e você seja reconhecido de uma melhor forma. Com isso, pode falar, Alba. Quando você fala assim de forma escalada, para atingir o maior número de pessoas, explica um pouquinho o que é isso, essa forma escalada. Por exemplo, né, quando a gente tem lá os nossos produtos, eu criei minha rede social, eu vendo roupas, coloco lá as coleções que saiu agora, as promoções que eu tenho. E aí, o que acontece? A rede social, dependendo da sua interatividade, da sua interação com o seu público, ele entrega para X pessoas, né? Então, de acordo com as estratégias que você vai usando, que são da própria ferramenta, né? Da própria rede social, as ferramentas que tem lá como hashtag, exemplo, você consegue entregar para muito mais gente. Então, com um único esforço, eu consigo alcançar muito mais gente. Essas pessoas conseguem achar todas as informações cabíveis, né, no meu perfil. Por exemplo, se entrar no meu perfil, vai ter a minha biografia, que é todas as informações sobre a minha empresa. E após a biografia tem o meu site. Então lá tem todas as informações. Eu fiz um único tipo de comunicação, mas atingi muito mais pessoas pela forma como eu fiz. Eu postei, eu deixei um texto chamativo, eu coloquei um título chamativo, coloquei uma hashtag que é vinculado ao que eu estou vendendo, né? Isso é importante. Se você tiver todas essas informações, uma alinhada com a outra, você consegue entregar para muito mais pessoas. Então, dessa forma, você consegue escalar mais. Então, o mundo digital ele se torna tão atrativo por causa disso. Com pequenos esforços, desde que sejam bem objetivos, você consegue alcançar muito mais gente. E olha que o legal, né? Você consegue se comunicar com bastante gente que se você fizesse lá fora, existiria um custo maior. Quantas ligações eu teria que ter, né? Quantas ferramentas, de repente, empresariais eu teria que ter? O tempo que eu teria que enviar para cada um. Então, o trabalho lá fora, ele acaba sendo um pouco custoso nesse sentido. Então, é interessante a gente ter essa dimensão. Falar, nossa, se eu conseguir trabalhar de uma forma profissional, acompanhar o que os clientes estão gostando, o que eles querem receber, né? Melhorar a minha comunicação,
por cada rede social, porque eu preciso entender também as ferramentas, a forma de interagir, para poder realmente alcançar esse pessoal. Se eu fizer bem alinhado esses passos, eu consigo chegar em muito mais gente. E qualquer pessoa, assim, pode vender qualquer coisa, qualquer produto. Como que é esse negócio de rede social? Estar online, ela tem que gerar conteúdo, tem que criar estratégias, ou é simplesmente abrir uma rede social e sair por aí postando qualquer coisa? Não, Como que é essa estratégia? A primeira coisa mesmo da pessoa, ela tem que realmente pegar e arrumar o seu perfil, né? Ela tem que ter o nome estratégico do que ela vende, e ali o título, né? Quando a gente fala o título, quando você coloca o nome do seu produto, a pessoa vai pesquisar na lupinha da rede social, então vai achar diversos empreendedores, no caso. Dependendo do trabalho que você já está fazendo, você vai ser um dos primeiros. Uma outra questão é arrumar bem direitinho a bio, né, que seria a biografia. Quando você vai lá no seu perfil, tem uma parte onde você coloca os dados mais importantes da sua empresa. Pode ser o endereço, pode ser a transformação que você faz, o que você vende. Eu vendo atacado, eu vendo varejo, eu vendo roupas. Então, quanto mais específico você for colocar ali, e também com uma frase chamativa, né? Para que realmente a pessoa sinta. E isso é importante, que dentro da rede social, você tem que gerar duas coisas super importantes. Atratividade e emoção. Quando você trabalha esses dois, você consegue engajar muito mais as pessoas, e aí elas interagem com você, seguem você, se comunica, né? Escreve alguma coisa no seu post, curte, compartilha e salva a sua postagem para algum outro momento, ver melhor, analisar melhor o que você está fazendo. Então, isso é muito importante. Uma segunda coisa, postagem. Você deve sim ter postagens, porque isso é como se você falasse que a minha loja está aberta. Porque imagina o seguinte, você vai lá numa loja que você está acostumado aí, uma loja de calçado, de roupa, um supermercado, e simplesmente você está acostumado em um horário. Você sabe que aquele horário vai estar aberto. Só que aí, de repente, alguns dias começou a abrir e fechar nos horários que não tem aviso, não tem comunicação, não tem nada. Você começa a perder, você não dá mais credibilidade para aquela empresa, né? Então você se sente muito frustrado, né? Então, e aí, no outro dia, vai ficar na sua mente, não sei o horário que ele vai abrir, vou ficar triste aqui comigo. O que vai acontecer? Ele vai procurar o concorrente, não vai seguir mais aquela pessoa, então vou lá. Eu vou ver o concorrente agora. Porque perdeu aquela emoção, né, de ir naquele horário, saber que está aberto e saber o que tem. A rede social é a mesma coisa, só que de uma forma, um olhar diferente, né? Então, se você começar a fazer isso, e desde que os seus conteúdos estejam alinhados também ao que você vende, a proposta que está lá na bio, você sempre vai ter um público. E esse público, a tendência é sempre de ter aumento de interação, de conexões, né? De as pessoas realmente te seguirem e você gerar um engajamento muito melhor. E como que a pessoa que quer vender pela web, como que ela pode entender o consumidor dela? Se ela está atingindo o consumidor dela, se ela está indo no alvo, no cliente-alvo dela. Como que ela pode fazer isso? Como que as redes sociais ajudam nisso? Elas ajudam, dentro da rede social tem algumas ferramentas para você analisar o tipo de público que você está seguindo. E é interessante o seguinte, você montar um planejamento também. É importante primeiro você seguir quem realmente é do seu ambiente empresarial, né? Então, se você trabalha com uma loja de roupas, tenta vender, tenta buscar, às vezes o seu objetivo é PJ, tenta buscar empresas que fazem sentido para esse público, para você estar em conjunto, né? Então você começa também as primeiras ações. A segunda ação é você entender também o seguinte, quem eu vou aceitar? Porque muitas vezes vai vir um público que não é tão relevante.
E aí você precisa também ter essa análise, né, essa visão. Porque no momento de interação, que ele for postar alguma coisa, você vai receber isso, você precisa ter essa interação. Agora, se você mistura muito o público, você acaba não tendo um posicionamento, um direcionamento, e você acaba perdendo forças. Isso é importante. Então, você montar um planejamento, ir atrás de pessoas, de perfis que tem a ver com o seu planejamento, com o público que você quer alcançar, e a mesma coisa lá fora. Eu vou visitar quem? Meu público-alvo. Então, não vou visitar qualquer pessoa, porque eu tenho esforços que realmente me direcionam para isso. Então, isso é importante, né? Você direcionar nesse momento. Então, por isso que é muito importante o planejamento. Saber, você ter uma visão, saber o que realmente você quer alcançar, o que você quer trabalhar suas metas e buscar esse público aqui dentro, porque é muito importante para você e para o futuro da sua empresa. E, por exemplo, se a pessoa falar assim, puxa, mas precisa ter muita criatividade, porque tem que ficar postando dia sim, dia não, ou todo dia, ou 2 vezes por dia, e eu preciso desenvolver, eu preciso ter foco, colocar minha energia, meu foco no meu negócio, porque o meu negócio é vender, é entregar. Uma pessoa que trabalha com serviços, com consultoria, ou como eu, que trabalho com treinamentos, com atendimentos de coaching. Então, eu não dá tempo para ficar o dia inteiro postando, acompanhando, analisando, porque precisa fazer isso, né? Então, qual seria o melhor caminho para um profissional que tem como foco principal o seu próprio negócio, né? Entregar o seu próprio negócio. Verdade. Como seria isso? E isso é uma coisa muito importante que você falou, porque é exatamente isso. A gente tem os nossos esforços, né? A nossa energia. E qual é o foco nosso do dia a dia? Então, a melhor coisa é vocês contratarem a pessoa, então, contratar um profissional. Né? Porque o profissional já tem toda uma estrutura de criação de arte, direcionamento, vai alinhar também o planejamento do cliente, né? E vai conseguir levar o cliente com seus objetivos de negócios, né? Durante o ano, e aí você vai ajudá-lo de forma muito mais prática. Então, o profissional já está preparado para isso, né? Seria uma agência de marketing, um consultor de marketing, com uma Lib Digital, né? A Lib Digital faz isso muito bem no mercado, atendendo muitos negócios, né? Pequenos e médios negócios, e isso vai muito bem. E não só negócios, o empreendedor também. Porque muitas vezes o empreendedor está começando, não tem essa dimensão. E ajuda realmente, né, nesse direcionamento, não só com reuniões estratégicas, planejamento, mas na melhoria do próprio negócio aqui na parte digital. Então, por isso é muito importante ter esse profissional em conjunto, né, montando estratégias e ajudando no crescimento da empresa. Então, realmente, no início, pode começar para você sentir um pouco da rede social, mas já começa a colocar no seu planejamento a contratação de um profissional especializado para poder te ajudar e te dar uma força muito grande. E aí, você vai se concentrar apenas no seu negócio, nas suas vendas, né? Cuidar da sua equipe, pensar no crescimento da sua empresa. Nós temos algumas redes sociais, alguns canais, né, de vendas. Hoje, talvez para o tipo de atividade, para o tipo de serviço que a pessoa presta, existe assim uma indicação, falar, olha, para o seu negócio o LinkedIn é melhor, ou para o seu negócio o Instagram é melhor. Como que é isso para o profissional? Aonde ele vai se posicionar para ele achar o melhor lugar que vai encontrar o público, o cliente ideal dele? Bacana. Dependendo muito do produto, se o produto for voltado muito a consumo, né, aí eu estou falando de pessoa física. Teoricamente, o ideal é o Instagram, primeiro. Trabalhar sempre com o Instagram e Facebook em segundo plano. Se a pessoa tiver condições de, seja energia, seja recurso financeiro, o melhor é trabalhar em todas as redes sociais. Aí eu estou falando mais de Instagram, Facebook, LinkedIn,
né? E tentar explorar um pouco, por exemplo, Pinterest, Twitter. Então, é sempre trabalhar em todas as pontas. Só que uma coisa também interessante, a pessoa precisa também analisar os indicadores conforme vai trabalhando durante os períodos aí com as estratégias de negócios, para ver onde que está dando mais resultado, né, com a empresa. Muitas vezes a gente pode pensar que o negócio está indo muito bem no Instagram, mas na verdade está trazendo mais resultados para o Facebook. Ou o próprio LinkedIn, né? Que o LinkedIn está ganhando cada vez mais força com certas estratégias que acabam sendo diferenciadas de outras redes sociais e que você consegue melhorar o relacionamento, né? As estratégias, as reuniões que você consegue marcar. E principalmente quando é B2B, né? Que seria empresa vendendo para empresa. Então, nesse momento, por isso que é bom você tentar atacar todas as redes sociais, analisar os indicadores e ver aonde que está trazendo mais resultados. E aí você concentra mais forças, né? E aí você vai fazendo no dia a dia, analisa um planejamento, né, uma estratégia melhor para poder trabalhar com essas redes sociais, e aí você consegue chegar no objetivo que você precisa para o seu negócio. E qual é a estratégia, por exemplo, para a pessoa ganhar mais produtividade, vender mais nas redes sociais? Que tipo de estratégia ela pode adotar? É importante ela montar um calendário, né? Montar um calendário, analisar os produtos e serviços, as soluções que ela tem, desenvolver uma comunicação para cada rede social sobre cada tipo de... primeiro o time, né? Eu estou no time do meu negócio mesmo, eu tenho uma data comemorativa, eu posso desenvolver uma estratégia porque eu estou no começo do ano, ou estou chegando no Natal. Então é interessante saber o momento da empresa, do mercado, principalmente momento de, por exemplo, se eu for falar de uma crise, né? Se eu vou falar de uma economia, de repente eu estou numa eleição, acabou de mudar algum tipo de deputado, e aí eu tenho que me preparar porque eu sei que a minha agressividade ela vai ter um limite aí. Então a minha comunicação eu também tenho que me adequar, porque o público ele não vai entender da mesma forma. Então isso é importante você estar analisando. E é da mesma forma como se a gente estivesse falando lá fora, né? Só que lá fora o risco é maior, porque eu pago aluguel, eu pago uma série de coisas que o risco, o custo é muito maior. Então eu tenho que fazer ligação, eu tenho que pensar todo em um custo, sendo que no digital ele é um outro custo, né? Acaba otimizando, essa que é a verdade, mas eu preciso pensar no timing do negócio, do mercado, da comunicação, o que está dando, e principalmente o seguinte, o que está dando certo, que eu já estou fazendo com meus clientes, como que o meu suporte está respondendo, como que os meus clientes estão interagindo comigo, e aí eu preciso trabalhar em cima de tudo isso. E Pode continuar, por favor. Uma coisa interessante, como você falou de negócios, de momento, de mercado, existem algumas estratégias que você faz, né? Você precisa entender principalmente, por exemplo, se eu estou numa rede social e eu estou me posicionando, só que eu quero entregar mais conteúdo para mais pessoas. A rede social ela vai do limite conforme a sua performance. E é importante você conhecer o seguinte: toda rede social não gosta de link no texto, né? Pelo menos vamos supor, quem pega muito pesado com isso é o LinkedIn. O Instagram nem deixa link no texto, porque ele já deixa um lugar preparado. Então, assim, e é até importante que você pense o seguinte: quando eu vou colocar no Instagram, coloco conteúdo. Aí eu direciono a pessoa a clicar no link lá na bio. Por quê? Porque o robozinho da própria rede social já está de olho nisso. Então, se você não seguir algumas regras, você perde posicionamento. É assim, de vez de ser entregue para 500 pessoas, vai ser entregue apenas para 300. Então, isso é importante, você entender um pouquinho das ferramentas que você tem na rede social para você conseguir colocar isso. Uma outra sacada para você conseguir se posicionar mais e gerar mais estratégia, os vídeos que você faz. Por exemplo, se o seu título da postagem tiver um título sucesso nos negócios, coloque essa frase também no seu vídeo, porque a inteligência artificial está por cima disso e ela começa
ela valida isso, né? Se você não falar, opa, não falou no vídeo, mas no texto está. Então está desalinhado. E aí você perde a oportunidade. Então é importante você colocar isso no vídeo e isso vai fazer parte da sua estratégia. Então é uma dica muito legal aí de você fazer no dia a dia. Uhum. O que a pessoa colocou no post, ela, se for fazer um vídeo, ela colocar, repetir isso no vídeo da mesma forma. Isso, no vídeo da mesma forma, porque a rede social está entrando cada vez mais pesado nisso. Por exemplo, Facebook, um outro exemplo, o Instagram é mais foto, vídeo, não dá tanta abertura de colocar links, né? Mas, por exemplo, Facebook, ele te dá a oportunidade de você colocar link no post. Só que aí é aquele medo também. Se você coloca link, lá você tem uma redução de entrega. Então é importante você tentar otimizar de uma outra forma, ou não tanto, para poder entregar para mais gente e trabalhar com mais estratégia. Tá. Você tocou num ponto aí interessante que eu queria que você explicasse um pouco. Quando se faz um post, principalmente no Instagram, os robozinhos que estão por trás vão mandar isso de acordo com o que você escreveu ou com a foto. O que é importante a pessoa colocar nisso relacionado ao produto dela? Dicas que você pode dar de frases, de palavras, como que funciona isso? Para que atinja o maior número de pessoas, né? Porque tem umas palavras padrões que não seriam tão legais assim. Tenha fácil, alguma coisa, renda extra fácil, né? Que é o que mais tem. Uhum. Isso daí não é entregue para muita gente. Acaba virando muito spam e você não consegue gerar uma estratégia de negócio. Então a rede social ela já está até esperta nisso. Você colocou lá renda fácil, dinheiro fácil, né? Promoção, principalmente, são palavras assim que ele já vem trazendo com um tipo de limite, né, para cima daquela postagem. Então é interessante, a melhor coisa para você fazer, quanto mais alinhado você for, né, a sua foto, o seu título, a sua descrição no post tem que estar muito alinhada, tem que estar falando da mesma coisa. E tentar trabalhar o relacionamento, porque se você coloca fácil, renda extra, promoções, clique aqui agora, né? Acaba limitando a sua oportunidade de você entregar para mais pessoas, e nesse caso, o que acontece? Ele entende que você é uma cópia de alguém. Você não está, na verdade, trazendo benefícios do que você está falando. Não está gerando valor para você desenvolver o relacionamento, porque a rede social é isso. Primeiro que aquelas duas questões que eu tinha falado, que é para você gerar atração, né? Trazer atratividade, gerar emoção e em cima disso você gera relacionamento. Aí a partir do momento que você começa a colocar aquelas palavras, vira venda agressiva. Então por causa disso, limita muito o seu alcance de conhecer mais pessoas. E também a confiança, né? Porque imagina alguém lendo isso constantemente, que credibilidade você vai ganhar com isso? Então, por isso que o marketing de conteúdo, as postagens, os conteúdos que são muito importantes, está crescendo cada vez mais, é importante. E quanto mais você ser específico no que você faz, você vai gerar valor. Gerando valor, a pessoa automaticamente vai querer conhecer você mais, vai entrar na sua rede social, na sua fanpage, né? Vai ver se você tem um site, o que você faz, como que você atende, que tipo de vídeos você poderia ter mais sobre a solução ou produto que você vende. Então, olha só, e isso é muito rico porque você vai gerar um valor tão grande de relacionamento que é a confiança certa com aquela pessoa, né? Então você vê a oportunidade que você tem nas mãos. Olha, eu tô vendo aqui que chegou bastante gente depois. Para quem chegou, para quem estiver chegando agora, se quiser fazer perguntas, escreve aqui as perguntas que vocês querem fazer sobre como melhorar as suas vendas através das redes sociais, sobre como desenvolver textos
para atingir o maior número de pessoas dentro das redes sociais, como que elas funcionam por trás, o que tem atrás, né? Como que o robozinho que tem atrás, o que ele entende, né? Como que ele entende isso? Então, quem quiser pode fazer perguntas aqui, quem tiver alguma pergunta para fazer. E olha, clica no coraçãozinho que você está curtindo, que se você estiver gostando, e clica no aviãozinho, chama mais gente, que nós temos ainda quase 20 minutos e pouco ainda de live. Chama mais gente que você acha que esse assunto é importante. Isso mesmo, a Alba falou bem. A Alba falou muito bem isso. E olha, quando a gente está na rede social, pensa o seguinte, vamos lá, gerar negócio. Gerar negócio é poder de decisão. Então, ó, gera poder de decisão agora. Pega 5 pessoas que estão online nesse momento, que poderia se aproveitar melhor desse conteúdo entrando na live agora. Vai lá, vai no aviãozinho, convida agora. Poder de decisão mesmo, né? E se prepare que eu tenho uma atividade muito bacana. É um dos métodos mais utilizados assim, no momento de vendas, né, de marketing, está no funil de marketing. E na rede social está sendo muito utilizado, cresceu bastante. Então eu trouxe essa ferramenta para vocês. Vou explicar um pouquinho como funciona. E aí a gente vai fazer uma atividade bem rápida. Se não der tempo também, pessoal, fique à vontade para falar comigo e com a Alba depois, para a gente conversar. Manda pergunta depois. Pô, Leandro, lembrei de uma pergunta depois, manda pra gente, manda pra Alba, a Alba manda pra mim, e a gente vai validando tudo isso aí. Beleza, pessoal? Então fique à vontade e mande as perguntas aí que vocês quiserem. Leandro, você não quer falar da ferramenta agora? Aplicar a ferramenta? Isso. E aí o tempo que sobrar no final, a gente vê se tem mais perguntas, a gente pode responder as perguntas. Então, vamos lá, vamos aplicar a ferramenta? Vamos lá. Falar da ferramenta? Só para gigante aqui, hein? Se é gigante, vem com a gente que você vai crescer, vai começar a aplicar amanhã mesmo isso aqui. Vai virar gigante de verdade. Bom, pensa o seguinte, no mundo de vendas, de marketing, ele faz parte de um funil de marketing também, né? E é a metodologia AIDA. AIDA tem 4 letras aí, que é o A de atenção, o I de interesse, o D de desejo e o A de ação. Isso faz parte de um funil. E é interessante que esse método é focado no comportamento do consumidor. É para você realmente gerar todas essas etapas com ele e fazer com que ele se interaja melhor com você, entenda o que você tem, né? Então ele vai vir muito mais disposto a conhecer o que você faz. E aí, essa metodologia funciona o seguinte. Primeira coisa, quando você entrar em contato com alguém, você sauda a pessoa, olá, boa tarde, olá, como você está? Primeira coisa, você apresenta quem você é depois. Eu sou Leandro, da Libre Digital, eu ajudo empresas com estratégias digitais. Né? E isso é importante, você se apresenta nesse primeiro momento. Né? Aí você vai começar a falar dessa metodologia. Então, você vai montar 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, que é o A, que é de atenção, você tem que fazer algo que realmente faça ele parar para você e entender o que você faz. Então, por exemplo, peguei um exemplo aqui para vocês. 37 segundos é o que você precisa para entender qual é o ponto de diferenciação para o seu negócio, em que outras empresas não olham. Primeira coisa, 37 segundos para eu ver a diferenciação que outra empresa não olha na própria empresa. O que será isso? Ganhei a atenção dele. O segundo é o interesse. Fazer ele se interessar do que você pode ajudar, como você pode ajudar ele. Aí você se apresenta também. Eu ajudo empreendedores, empresas, com estratégias digitais no posicionamento e elevação da lucratividade de 15% ao mês. Bacana. Gerou interesse dele. E aí vem o desejo. Então você está amarrando, tá pegando o funil, está descendo com ele, até você quase fechar uma união aí. Então, no desejo, você fala para ele o seguinte, estive analisando a sua empresa e tem 2 pontos de oportunidade para o seu negócio. Esse é um exemplo que eu peguei de uma solução que eu faço, das soluções que eu tenho, que quando eu entro em contato com as empresas,
Eu analiso uma série de questões que tem a ver com estratégias digitais e que na qual esse prospect, né, esse futuro cliente, não está olhando. Então, para ele pode ser muito vantajoso. Ele pode estar deixando dinheiro na mesa de 15%. Então, isso é muito dinheiro, dependendo do montante dele. Então, é uma grande oportunidade. E aí, ação, que é o último parágrafo, a última linha. Você faz o seguinte, marca uma reunião com ele. Que dia você tem na agenda para conversarmos melhor? Né? Quando que podemos conversar melhor e eu posso te mostrar realmente do que eu estou falando? Então, assim, entenda melhor o seu cliente. Por isso que é bom você estudar um pouquinho a rede social dele, o perfil dele, para ver como que ele se comporta, o que que ele interage, o que que ele não interage, como que ele escreve. E aí você gera esses textos para realmente fechar a reunião. E isso é muito importante. Então, assim, do jeito de vocês, não precisa ser tão específico como eu fui aqui, né? Mas do jeito de vocês, monta aí como você geraria a atenção no negócio de vocês, pensando em um tipo de cliente, como você geraria o interesse, como você geraria um desejo e como marcaria uma reunião. Faz aí do jeito de vocês, pensem, escrevam aí e se puderem, coloca aqui pra gente dar uma olhada para vocês, dar umas ideias, gerar alguns insights e todo mundo contribuir e se desenvolver aqui, né? Então eu acho muito importante isso daí. Vamos treinar um pouquinho? 5 minutos, né, Alba? Eu acho que dá tempo ainda, né? Dá, 5 minutos ainda dá, Bacana. Vamos então, treinar só esse AIDA. fala novamente para eles o que é para fazer, como que eles vão fazer, eles vão pegar E também Isso. tem uma pergunta aqui, a Margarida Legal. fez uma pergunta. Bacana. Você está enxergando as perguntas aí? Não, para mim não veio. Ah, tá. Então, para mim veio. Ela perguntou se postar fotos dos produtos, se isso é importante. Acho que ela quer saber. É importante, porque as pessoas precisam visualizar o que você tem, né? Só que muito mais do que postar foto, e só às vezes eu vejo o pessoal colocar, por exemplo, referência e preço. Não coloca só isso, coloca contribui com algum conteúdo, explica o que ela faz, quais são os benefícios, né? De repente um diferencial é que o concorrente não tem. E aí a pessoa vai entender assim, nossa, tem tantos esses benefícios, vai me dar conforto, de repente um custo legal para mim, né? Então a pessoa ela vai se relacionando com você também, se emocionando com o produto e vai confiando mais em você. Então assim, coloca realmente foto, coloca a descrição técnica se for viável, que alguns produtos realmente precisam, mas também traz alguns benefícios, né? Traz alguma coisa que para a pessoa pode fazer uma grande diferença. Aí você vai sair na frente de muita gente. Então faz isso sim. Credibilidade, né? Você tem que gerar credibilidade para o seu cliente, para que ele entenda que o trabalho que você entrega tem valor. Isso, o trabalho exatamente. Ou o produto que você entrega. Isso. E quanto mais específico você for, ele vai te olhar como profissionalismo, né? Como especialista. Então isso é importante. Não tenha medo de entregar. O importante é você gerar um cliente. Na verdade, você vai gerar um network. Você vai gerar um potencial cliente. Ou seja, um relacionamento duradouro, né? Então, isso é o mais importante de todos. Aí, a Alba tinha me perguntado para explicar um pouquinho, né, sobre a ferramenta, né? Deixa eu explicar rapidinho, Alba. Só para eles pegarem aí de novo. A ferramenta AIDA é uma ferramenta de prospecção, né? E também no final, gerar uma ação, marcar uma reunião para que você possa vender o seu produto ou sua solução, né, que seria o serviço. Nesse caso, faz o seguinte, você vai gerar uma linha, uma frase, para chamar a atenção dele. Como você chamaria a atenção do seu cliente, do seu futuro cliente? Então, escreve aí um texto de vendas só para chamar a atenção dele. Seguindo o AIDA, segunda letra seria o I de interesse. Que tipo de frase você poderia fazer para chamar o interesse dele, né, para gerar interesse dele? A terceira letra seria o D, de desejo. Qual seria a frase que você poderia colocar abaixo para poder gerar um desejo maior dele de querer ver melhor o seu produto, né, de conhecer mais? E a última letra, que seria o A, de ação, marca uma reunião.
fala o seguinte, vamos conversar melhor. Às vezes tem produto que você tem que vender rapidamente, né? Não dá para marcar reunião. Então, nesse A, você pode gerar uma ação muito mais rápida. Fala, então, vamos experimentar esse produto? Exemplo. Né? Muitas vezes você vai pegar um perfume lá, você gostaria de experimentar esse produto? Eu tenho aqui uma amostra, né? Você já consegue sentir o cheiro e realmente ver se isso é para você. Ponto. É gerar uma ação para poder chegar próximo da venda. Então você faria isso. Mas assim, se não der para fazer as 4 frases, fala uma, fala 2, mas pelo menos mostra para a gente aí como que foi o seu desenvolvimento e quais são as dúvidas. Aí você pergunta pra gente, Leandro, será que tá bom assim? Eu vendo tal coisa. Eu fiz essa frase, mas será que tá interessante? Manda pra gente aí, escreve pra gente aqui que a gente já te dá esse auxílio, tá bom? Gente, escreve aí sobre o produto de vocês, as dúvidas que vocês têm sobre os serviços que vocês vendem, ou produtos, se tem alguma dúvida, escreve aí. Leandro, eu queria também falar um pouco sobre, quando a gente fala de gerar conteúdo, como que a pessoa tem que se posicionar no dia a dia para gerar conteúdo? Porque às vezes tem gente que fala assim, poxa, hoje eu acordei com preguiça, hoje eu não vou postar nada, hoje eu vou sair o dia todo e não vai dar tempo de postar. Isso a pessoa tem que ter um comprometimento com isso? Tem que gerar uma disciplina, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter um motivo para fazer o que a gente faz. Qual é a sua missão? Você precisa ter uma missão e saber por que isso é importante para você, né? Até onde você vai com isso? E assim, se realmente isso for importante, for seu sonho, ou que realmente você quer ajudar pessoas com a solução que você oferece, você tem que se comprometer. E todo dia, e por isso que é importante a meta. Você tem que ter uma meta aí para você. É uma meta diária, uma meta semanal, uma meta mensal e uma meta anual. Você precisa ter isso bem desenhado. E trabalhar muito a disciplina. Se você tem alguma coisa que te impeça, pense o seguinte, amanhã, você iria se arrepender de não ter executado isso hoje? Né? Quais resultados você deixou para o seu concorrente? Então isso é muito importante. Você está desistindo dos seus sonhos por causa de não ter disciplina, né? Deixar para amanhã, deixar para depois. Então você tem que ter disciplina e falar, eu tenho que fazer isso hoje, a minha meta disso é ainda, antes de acabar o dia, eu tenho que fazer isso aqui, tem que deixar programado. E às vezes é o seguinte também, você tem ferramentas hoje também que você programa, né? De repente você pode otimizar. Então, dependendo como que está o seu dia a dia, é a questão da gestão do tempo. Como que eu posso melhorar as minhas atividades, conseguindo atender meu público, valorizando as pessoas que compram meu produto, mas se a minha vida é corrida. Então, de que forma a gente pode melhorar essa gestão do tempo? Mas não pode deixar de fazer, porque senão, cada vez mais, a gente vai estar longe dos nossos objetivos. E assim, é que hoje o mundo mudou, e com essas mudanças todas, as pessoas às vezes ainda não dão o valor, elas não conseguem ainda enxergar o valor que tem essas ferramentas digitais, essas ferramentas de redes sociais, as pessoas ainda não conseguem enxergar o valor disso, né? Verdade. E isso tem um valor enorme, né? Na live anterior, a gente comentou, eu não tenho o número agora, mas eu acho que se não me engano, perto de 80% de aumento aí de interação, de vendas, né? De aumento nos resultados. Inclusive, o e-commerce teve um aumento extraordinário nessa pandemia, né? Outras ferramentas, para vocês terem uma ideia, no mundo digital, é o e-mail marketing. Tem empresas aí de consumo que alavancaram algo extraordinário, né? O número, os resultados deles. Então, assim, são ferramentas que não vão poder ser substituídas por outras, né? Não vão deixar de existir. Vamos supor, eu estou aqui no digital, quer dizer que vai deixar de existir a outra parte lá no tradicional? Não. Mas é um momento de aproveitar. Então, se você atingir no momento certo, você tem grandes possibilidades de melhorar os seus resultados. Hoje as redes sociais,
É muito importante. Então, se você trabalhar adequadamente, com estratégia, com disciplina, conhecer melhor seu público, até porque no mundo digital você consegue ter acesso a dados muito mais rápidos. Então Uhum. você consegue entender, beleza, esse tipo de postagem, esse tipo de comunicação não está atraindo as pessoas que eu preciso. Ou eu não estou atacando o público que eu preciso. Então eu preciso reorganizar minhas. Então por isso que é muito importante, né? E, por exemplo, uma pessoa que fala, ai, puxa, eu tento fazer, tento colocar e não tenho resultado. Se ela parte para contratar uma pessoa para auxiliar ela, para contratar um profissional especializado, do tipo de serviço que você faz, é, isso é muito caro? Como que a pessoa avalia isso dentro do orçamento dela, do negócio dela? Porque às vezes também as pessoas acham que você contratar um profissional para te ajudar é muito caro. Exato. Não, hoje isso já caiu por terra, né? Hoje não tem mais, né? A Alba conhece um pouco do trabalho também. Hoje as empresas trabalham com planos, né? Existem diversos planos aí e diversas soluções. Muitas vezes a pessoa quer um site ou quer gerenciar só 2 redes sociais. Não, outra pessoa quer gerenciar 5 redes sociais. Então vai muito da complexidade, né? Da quantidade de soluções que a pessoa precisa, e aí você tem todo um plano aí para oferecer para elas. Então, hoje em dia não existe aquela questão de que você investir em marketing, você tem que investir muito dinheiro, né? Às vezes a gente ouve falar tanto em TV de a empresa gastou em milhões, outros gastou em milhares de reais para fazer aquilo. Então, hoje em dia não é assim mais. Com as otimizações, com as novas estratégias voltadas a marketing, a rede social, interações, né, os novos caminhos que surgiram para trabalhar com isso, você tem a possibilidade de escolher um plano certo para você. Então, e aí Uhum. conforme você vai crescendo, você vai aderindo a mais planos e, logicamente, com isso os resultados vão aumentando graduadamente, né? Vai estar aumentando aí continuamente. Ou seja, se a pessoa vai contratar um profissional ou uma empresa do tipo da sua, que presta serviço, que dá uma assessoria, dá uma consultoria, que ensina a fazer as coisas, ela pode começar contratando um site, depois contratando a Exato. melhoria das redes sociais, e aí ela pode depois, no futuro, contratar mais serviços. Isso, exatamente. Então vai ser conforme as condições dela também. Uhum. Porque assim, é o crescimento, é que nem o tijolinho. Quando a gente abre empresa, e isso faz parte das nossas estratégias de empresa. A nossa empresa ela vai crescendo aos pouquinhos, é tijolinho por tijolinho. Não tem essa questão, né, de aumentar algo realmente gigantesco da noite para o dia. É tijolinho por tijolinho. E aí, conforme você vai crescendo, você vai investindo em mais ferramentas. Conforme vai investindo em mais soluções, sua empresa dá saltos maiores. Então, é ter paciência, é crescer e sempre pensar em investir. Né? Não pode pensar apenas começar com investimento e querer acabar com esse investimento durante vários Uhum. anos. Que aí você faz com que a empresa perca para a concorrência, né? E esse é um dos motivos que muita empresa fecha também. São vários motivos, mas um deles é esse. E aí você acaba perdendo estratégia, gestão, pessoas vão embora, a sua empresa não cresce. Então, isso é importante. Olha, nós temos 5 minutos e a Margarida fez uma pergunta. Ela perguntou aqui qual a melhor rede para vender. No caso da Margarida, ela vende produtos, ela vende produto pronto. Então, qual a melhor rede para ela? E aí, depois eu quero que você use esses 5 minutos para responder e para fazer as suas considerações finais. Legal. Melhor rede para vendas, você... Olha, o Instagram está crescendo bastante. Se possível, arrisca no Instagram, porque se a sua venda foi agressiva, né, foram vendas rápidas, não precisa de tantas etapas dentro de um processo de uma empresa, seria interessante você trabalhar com Instagram e Facebook. Né?
E aí você faria toda uma estratégia de campanha. É importante você entender campanhas também. Durante um certo tempo, fique falando sobre aquele produto, né? Contribua também com postagens que tenham a ver com esse produto, para que as pessoas entendam como vai poder se relacionar com você, né? Mas sempre nessas duas redes sociais, na minha opinião. E depois analise os indicadores. Indicadores, algumas ferramentinhas que tem dentro da rede social, depois eu posso te mostrar, para você entender onde está tendo mais interação. E aí você pode focar mais as suas forças. Porque assim, não existe uma rede social certa. Essa rede social é sempre para vender isso, não tem jeito, é só ela que vai funcionar. Muitas vezes não. Muitas vezes é uma outra rede social, por isso que a gente precisa colocar para rodar, analisar indicadores, entender o que o público está buscando. Então, por isso que é importante trabalhar com cada comunicação de rede social, usar o máximo das ferramentas que você tem lá na rede social, que é gratuito, né? E aí você vai mergulhando nisso e vai entendendo aonde que você deve aplicar suas forças. Uhum. Tá bom? Então, vamos lá para as suas considerações finais. Legal. Muito obrigado, viu, Alba, a todos aqui por terem participado, né? Foi muito bom, assim, essa conversa. São muitas perguntas, né, que a gente tem na rede social, porque é uma coisa que foi acelerada, a gente não tinha, de repente, essa visão, esse trabalho que a gente tem hoje, mas está aumentando as possibilidades de a gente utilizar as ferramentas. Foi muita coisa boa, vai vir mais coisas boas por aí. Eu, como profissional, estou me atualizando sempre para poder trazer a melhor estratégia para os clientes e ver como que a gente pode acelerar com isso, né? Então, realmente, as duas lives foram muito interessantes para mim. Consegui responder perguntas aí, principalmente uma pergunta ou outra, assim que acabou gerando, que nunca tinha passado para minha cabeça e falar, caramba, eu já tive isso, eu resolvi dessa forma. E muito interessante, Alba. Muito obrigado pelo convite, né? E obrigado a todos por terem participado e pelas perguntas, que realmente crescimento, eu cresço, a Alba cresce e todos nós crescemos, né? Então isso é muito bom. Olha, pessoal, vai ficar gravado no meu Instagram essa live. Se vocês quiserem, compartilha. Vai lá no meu Instagram, compartilha, passa para as pessoas que vocês acham que têm interesse. O Leandro tem o Instagram dele. Fala o seu Instagram, porque você tem 2 Instagrams. Quem quiser bater um papo com ele, conversar sobre como funciona uma consultoria de marketing digital, fica à vontade, entre em contato com ele, manda mensagem ou manda mensagem para mim aqui, que eu coloco vocês em contato com ele. Então, ele está colocando aqui, @lib.digital, e tem o outro Instagram, ou você está usando só esse? Eu tenho outro também, que é leandrorosa.business. E aí vocês me acham lá também. Lá é mais focado com vendas, né? Então vocês vão conseguir tirar dúvidas comigo também. Fiquem à vontade também. Qualquer coisa também, se vocês quiserem, entre em contato comigo na Lib. Eu mando o meu perfil da outra conta para vocês, tranquilamente. Podem ficar à vontade. Eu peço para a Alba também. A Alba fala comigo também. Fiquem à vontade. Então, gente, o que vocês precisarem, nós podemos ajudar vocês nessa área. Entre em contato comigo ou com o Leandro e compartilha também esse vídeo. Um super beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje é o Dia da Gratidão, 6 de janeiro é o Dia da Gratidão, então eu quero terminar agradecendo de coração pela presença de vocês. Um grande beijo e um feliz ano novo, com muita saúde, otimismo, esperança e com vacina. Um beijo para todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.